Olá, eu gostaria de falar neste vídeo sobre o tema A Controversa Paternidade de Cristo. Este vídeo será um pouco diferente dos outros vídeos do canal. A gente vai dar uma de detetive e investigar a paternidade de Jesus ben Yosef, um tema considerado tabu há mais de 2000 anos. Quem foi o pai de Jesus, filho de José? Uma das poucas vezes que Jesus Cristo visivelmente ficou irritado foi no capítulo 8 de João, onde algumas pessoas, alguns fariseus tentando ali irritá-lo e provocá-lo, questionam a paternidade dele. Ele fica um pouco irritado e no final do capítulo ele dá uma declaração bombástica que a gente vai ler aqui agora. Capítulo 8, versículo 38 a 41 nos diz assim: Eu lhes digo que vi quando estava com o meu pai, mas vocês seguem o conselho do pai de vocês. Nosso pai é Abraão, declararam eles. Jesus respondeu: Se vocês fossem, de fato, filhos de Abraão, seguiriam o exemplo dele. Em vez disso, procuram me matar, porque eu lhes disse a verdade, que ouvi de Deus. Abraão nunca fez isso. Vocês estão imitando o pai de vocês. Não somos filhos ilegítimos, retrucaram. O próprio Deus é o nosso verdadeiro pai. Versículo 44 fala assim: Pois são filhos de seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio, sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com seu caráter, pois ele é mentiroso e pai da mentira. Olha só o que Jesus está dizendo aqui, rapaz. Está bastante chateado mesmo, né? Está dizendo que os caras são filhos do diabo, né? Declaração forte essa. O versículo 48 nos diz assim: Samaritano endemoniado, responderam os líderes judeus. Não temos dito desde o princípio que está possuído por demônio? Os caras aí apelaram, diabo para cá, diabo para lá. E finalmente o versículo 57 e 58 diz assim: Os líderes judeus disseram: Você não tem nem 50 anos, como pode dizer que viu Abraão? Jesus respondeu: Eu lhes digo a verdade, antes mesmo de Abraão nascer, eu sou. Tudo isso, essa celeuma toda, é em virtude do questionamento que os fariseus fizeram acerca de quem na verdade era o seu pai. Eles insinuam ali umas coisas, e em algumas versões a coisa é bem explícita mesmo, que a gente vai comentar mais à frente. Bom, voltando ao nosso tema, né? As fontes mais antigas que nós temos são os livros de Marcos por ordem. Marcos, Mateus, o gnóstico evangelho de Tomé, Lucas, João. Esses são os evangelhos mais antigos e as nossas fontes mais confiáveis. Vamos começar então pelo livro de Marcos. Marcos é o mais antigo dos evangelhos. Foi o primeiro a ser escrito. Ele foi escrito lá pelo ano 70 depois de Cristo. E ele nos fala de um momento onde Jesus Cristo, já adulto, retorna à sua cidade, Nazaré. E aí ele suscita uma série de rumores, as pessoas começam a cochichar, e o versículo 3 do capítulo 6 nos diz assim: Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Suas irmãs moram aqui entre nós. E sentiram-se muito ofendidos. Por que eles ficaram tão ofendidos assim? O que aconteceu antes ali? Mateus, ele usa Marcos como fonte, mas diz as coisas um pouquinho diferente, de maneira muito sábia. Ele diz assim, versículos 55 e 56 do capítulo 13. Não é este o filho do carpinteiro? Conhecemos Maria, sua mãe, e também seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas. E todas as suas irmãs moram aqui entre nós. Sim, Maria teve outros filhos, mas essa é uma outra história. Marcos era filho de pai romano e mãe judia. Ele escreve para os romanos. Ele tem pouco interesse no tema da paternidade de Jesus. Ele começa o evangelho dele e sai correndo até chegar na Semana Santa, onde ele dá uma pausa e vai mais devagar, contando mais detalhes. Então ele não tem muito interesse por isso não, mas ele fala
o que nós lemos ali atrás agora, né? Ele questiona o momento em que Jesus Cristo volta e tem uma celeuma toda, porque levanta essa bola de que aconteceu alguma coisa muito estranha ali para trás. Provavelmente, acredito eu, um escândalo familiar, né? Escândalo baseado em, afinal de contas, quem é o pai desse menino, né? Mateus, ao contrário, ele trata o tema com mais cuidado, porque Mateus é judeu, né? Judeu e professante da religião dele. Ele trata as coisas com mais devagar. Ele sabe que o tema da paternidade é muito importante para o seu público, né? Para os judeus para quem ele escreveu o evangelho dele. Então ele trata com mais sutileza essa questão. João não trata do nascimento de Jesus. Ele começa no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. É um livro considerado inspirado tanto pelos proto-cristãos, que vieram a ser os cristãos de hoje, quanto pelos gnósticos, que eram cristãos bastante diferentes dos cristãos que somos, né? E o livro é considerado inspirado por ambos os grupos. E ele passa batido por esse tema. Ele não fala nada disso, vai direto, saindo daí, vai direto no aparecimento de João e continua por aí assim, afora. Mas, e sempre é um mas, no capítulo 8, ele revela algumas coisas que nós lemos, eu vou repetir aqui agora. Capítulo 8, versículo 41. Vocês estão imitando o seu verdadeiro pai. Não somos filhos ilegítimos, retrucaram. O próprio Deus é o nosso verdadeiro pai. A versão que eu estou lendo é a nova versão transformadora. Tenho gostado muito dessa versão. Porém, a versão Almeida Corrigida Fiel, ela é mais literal e mais fiel aos textos mais antigos. Portanto, ela é mais precisa. E eu quero ler o que essa versão fala. João 8,41, na versão Almeida Corrigida Fiel. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação. Temos um pai que é Deus. Olha o nível do estresse. Os caras estão sendo muito explícitos, dizendo assim, nós não somos filhos de fornicação. Como quem fala, você é filho de uma fornicadora. Isso era gravíssimo. A acusação é gravíssima, porque o castigo para isso era apedrejamento, e Maria não foi apedrejada. E ela apareceu grávida. Era sabido que José não era de fato o pai da criança, ele assumiu a criança. E quem era o pai? Lucas escreveu seu livro para o mundo grego. Então também ele trata da questão da paternidade de maneira muito precisa. Ele é o que mais fala sobre isso. Ele investigou, leu, foi atrás, perguntou para pessoas. É talvez um dos primeiros repórteres, né? Se a gente pode dizer assim. E para ele, Jesus é filho de Deus, concebido pelo Espírito Santo em Virgem Maria. Nascimentos de filhos de deuses com humanas e de deusas com humanos era comum na mitologia grega. Eram conhecidos como semideuses ou heróis. E os mais famosos são Teseu, filho de Poseidon, Enéas, que foi fundador de Roma, era filho de Afrodite, Helena de Troia, cuja beleza era assustadoramente perfeita, era filho de Zeus, Héracles, que para os romanos é Hércules, também era filho de Zeus e um dos mais populares, e assim por diante. Contudo, Lucas tem o cuidado de ambientar o nascimento de Cristo em um contexto real, com pessoas de carne e osso, testemunhas oculares, datas e fatos. Diferente dos heróis gregos, todos míticos, cuja vida se passava em uma dimensão paralela à dimensão humana. O livro Atos de Pilatos, ou Evangelho de Pilatos. Atos de Pilatos é um documento bastante antigo, é um documento cristão do início do século II depois de Cristo, e ele relata, é um livro muito pequeno, e relata que Jesus Cristo foi levado à presença de Pilatos para julgamento pelos anciãos, por alguns anciãos. E um dos pecados, um dos crimes de Jesus é ser filho de fornicação. E é interessante que em um livro tão pequeno, a palavra fornicação aparece mais de 13 vezes, exatamente 13 vezes em uma das versões, e 18 vezes em uma outra versão. É um livro pequenininho, tem fornicação demais.
Parece que tem um problema nesse livro, né? E esse livro nos diz assim, capítulo 2, versículo 3, nos diz assim: os anciãos dos judeus responderam e disseram a Jesus: o que iremos ver? Primeiro, que tu és nascido de fornicação. Segundo, que o teu nascimento em Belém foi causa de chacina de crianças. E terceiro, que o teu pai José e a tua mãe Maria fugiram para o Egito porque eles não tinham confiança no povo. Olha só por que querem matar Jesus. A controvérsia sobre a castidade de Maria prossegue e no versículo 6, os anciãos, alguns outros anciãos declaram o seguinte: e Pilatos ordenou a toda a multidão que saísse, menos os 12 homens que disseram que ele não tinha nascido de fornicação. E ele ordenou a Jesus que se sentasse à parte. E Pilatos disse-lhes: por que causa querem eles matá-lo? Eles aqui são os outros anciãos, né? Então os anciãos que defendiam Jesus disseram: eles dizem a Pilatos, eles têm inveja, porque ele curou no dia de sábado. Pilatos disse: por uma boa ação eles querem matá-lo? E eles responderam: sim. Então a gente vê que nesse documento bastante antigo, cujo autor a gente não tem certeza de quem foi, descreve um diálogo interessante, onde alguns anciãos acusam Jesus Cristo, que é filho de fornicação, que ele foi, o nascimento dele foi uma causa da morte, da chacina de grandes crianças, e que ele fugiu para o Egito com os pais. E aí Pilatos fala: Vem cá, pergunta para outros anciãos, vem cá, por que afinal de contas querem matá-lo? E os anciãos falam: olha, porque ele curou no dia de sábado. Aí Pilatos fica confuso e fala: Ah, eles querem matar Jesus porque Jesus fez uma coisa boa? e os caras falam: é por isso mesmo. Então a gente vê que aí também a paternidade de Jesus está em voga, né? Isso acompanhou Jesus durante toda a vida dele. Evangelho de Tomé. Esse precioso documento, descoberto perto da cidade de Nag Hammadi, uma história bem interessante como ele foi descoberto, escrito lá pelo século II, em copta, é considerado por muitos o quinto evangelho. Está aqui, o Evangelho de Tomé é esse aqui. Eu gosto muito desse livro, já li várias vezes e é muito legal. Ele é atribuído de fato a Tomé, o Dídimo, né? Tomé é o Dídimo, Dídimo é gêmeo, né? Gêmeo de quem? Eu sempre fico me perguntando isso. E são 114 adágios, 114 máximas, e a de número 105 nos diz assim: disse Jesus: quem conhece pai e mãe será chamado de filho de uma prostituta. Aqui nesse livro não tem histórias de Jesus, não tem nada sobre o que Jesus fez. Tem pouca coisa, na verdade, mas tem muito do que ele disse. E uma das coisas que o Evangelho de Tomé nos diz é que ele ainda, nesse Evangelho, está preocupado com essa questão. Eu conheço pai, conheço minha mãe. Ele não está dizendo eu, mas ele diz assim: aquele que conhece pai e mãe, ele se referia a si mesmo como aquele ou o filho do homem, né? E assim por diante. Fala: aquele que conhece pai e mãe vai ser chamado de filho de prostituta. É uma coisa que acompanhou Jesus Cristo. O Evangelho de Tomé também traz essa questão. Quem foi Pantera? O nome Pantera aparece logo nos primórdios do cristianismo. Celso, filósofo grego, escreveu em 178 depois de Cristo um dos primeiros tratados anticristãos, né, de ataque ao cristianismo ainda embrionário. Um livro intitulado A Verdadeira Palavra. Nessa obra ele ataca de maneira muito forte o cristianismo ainda embrionário, né? Depois a sua obra foi refutada de maneira brilhante por Orígenes, um dos pais da igreja, em uma obra intitulada Contra Celso. Nesse livro, A Verdadeira Palavra, Celso argumenta que Maria teria ficado grávida de um soldado romano chamado Pantera e que teria sido expulsa de casa por seu marido José. Essa informação não é levada a sério nem por historiadores, nem por biblicistas e nem por pesquisadores. Mas é pouco provável que Celso tenha inventado isso. Na verdade, aparentemente, Celso apenas repete. Vai ter uma fofoquinha, né? Fofoquinha histórica, de coisas que ele ouviu, que os judeus que tentavam o tempo todo minar o cristianismo embrionário, tratando o cristianismo como crime, andavam falando sobre Maria.
O proeminente rabino Eliezer ben Hircano, que viveu no primeiro século, logo depois de Cristo, ou seja, muito pertinho ali, relata que um de seus mestres, que depois veio a converter-se ao cristianismo, que um soldado chamado Abnes Pantera havia pedido Maria em casamento. Pedido recusado pelo pai de Maria, porque ele era, ainda que fosse de procedência judaica, esse soldado, ele era um oficial romano, né? Um soldado romano, e a mão foi negada, a mão de Maria foi negada. Essa informação nunca foi levada muito a sério, o tempo passou, os séculos passaram, isso até 1905. Tibério Júlio Abdes Pantera. Em 1905, o grande historiador alemão Abder Desman estudou uma pedra tombal descoberta em um cemitério romano em 1859, na cidade de Bingerbruck, na Alemanha. A pedra, perfeitamente preservada, traz a seguinte inscrição: Tibério Júlio Abdes Pantera, de Sidônia, 62 anos, soldado com mais de 40 anos de serviço, da primeira corte de arqueiros, aqui jaz. A estátua, a pedra, ela traz uma pedra grande, e ela tem, a cabeça se perdeu, né, da pedra se perdeu, mas ela tem o corpo todo preservado, é muito bem preservada mesmo. Seus estudos concluíram que Abdes Pantera teria ido para a Alemanha, proveniente da Palestina, por volta do ano 6 depois de Cristo. O estudioso James Talbot perseguiu essa história, pesquisou entre museus escritos romanos antigos e concluiu por fim que Abdes Pantera foi um soldado romano de origem judia. Foi transferido para a Germânia no ano 6 depois de Cristo. Lá ficou, constituiu família e, após dar baixa do exército, ganhou uma pequena propriedade, tornando-se assim fazendeiro. Morreu aos 62 anos. Epifânio de Salamina. Epifânio de Salamina, que viveu no século IV depois de Cristo, bispo ortodoxo de Salamina, Chipre, argumenta que, em certos lugares, Jesus de fato era conhecido como Jesus, filho de Pantera, porque seu avô paterno era chamado de Jacó Pantera. Era uma referência a um ancestral ilustre, como Jesus, filho de Davi. José. José é mencionado com Jesus e Maria apenas em 2 ocasiões. Primeiro, na visita dos pastores, e depois na apresentação do templo. Em um sonho, Deus instruiu José a fugir para o Egito da ira de Herodes, e lá permanecesse por algum tempo. O desaparecimento de José. A última vez que nós ouvimos falar de José, pai adotivo de Jesus, é quando ele leva Jesus Cristo ao templo, com 12 anos de idade, e lá esquece Jesus no templo. Quando volta, Jesus, 3 dias depois, volta e encontra Jesus Cristo conversando com os rabinos e professores ali, admirados da inteligência de Jesus. Isso está no capítulo 2 de Lucas. Depois disso, José simplesmente desaparece. José não aparece na crucificação de Jesus, quando Jesus entregou sua mãe a um discípulo amado, que muitas pessoas falam que era João. Eu acho que era Tiago que escreveu o livro da Bíblia. Portanto, a gente pode concluir seguramente que antes da crucificação, José já havia desaparecido, já havia morrido. Os judeus da época de Jesus consideravam que Jesus fosse filho de José, ainda que filho adotivo. Várias passagens indicam isso. O filho adotivo tinha os mesmos direitos e privilégios do filho legítimo. O filho adotado era igual para a lei judaica. Teólogos mais antigos, lá pelo 4º, 5º séculos, acreditam que José tenha morrido quando Jesus Cristo tinha por volta de 16 anos, quando então Jesus passou a ser arrimo de família. Uma lenda escrita no livro da Natividade do Senhor conta que José morreu quando Jesus Cristo tinha por volta de fato de 15 anos e que Jesus, já consciente de que era Deus, tentou ressuscitar José. Usou seus atributos divinos, seu poder para tentar ressuscitar José. E isso não aconteceu. Jesus então entristeceu-se muito, mas submeteu-se à vontade do Pai. Nenhum escrito cristão, gnóstico, histórico, anticristão, qualquer outra coisa, traz a informação de que José era o pai carnal de Jesus. Isso não está em lugar nenhum. Uma questão de fé. Jesus sempre se refere a Deus como Pai. Capítulo 10, versículo 32 de João nos diz assim: disse Jesus, por orientação de meu Pai, eu fiz muitas boas obras. Por qual delas vocês querem
me apedrejar. Em João, em outra passagem, ele diz, eu e o Pai somos um. E depois ele fala, eu vou para o Pai. Depois ele fala, o Pai me enviou. Ele se refere a Deus quase sempre como Pai. Apenas 2 vezes ele refere-se a Deus como Deus. Uma delas é no Getsemane, na crucificação, quando ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Uma coisa interessante é que as Escrituras falam que o Filho revelou o Pai e que o Pai revelou o Filho. João capítulo 1, versículo 18 diz assim, ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, foi quem o revelou. E Mateus capítulo 3, versículo 17 diz assim, e uma voz do céu disse, este é o meu Filho amado, que me dá grande prazer e alegria. Então, em um versículo, nos diz que Jesus revelou o Pai, um conceito muito precário, muito pouco conhecido até então, Deus como Pai, e que depois o Pai revelou o Filho. Interessante essa dobradinha aí. Crer que Jesus Cristo é Filho de Deus, gerado na Virgem Maria, pelo Espírito Santo, é uma questão de fé. É algo que transcende a nossa compreensão, vai além da nossa razão, da nossa lógica, do nosso raciocínio, da nossa racionalidade. Para isso não há argumentos suficientes, não há ciência ou filosofia. Contudo, para aqueles que realmente desejam, Deus dá uma capacidade sobrenatural de crer que Jesus é Filho de Deus. E se nós pensarmos bem, não é mais difícil do que acreditar em universos paralelos, nas maluquices da física quântica, da relatividade geral e especial, em universos paralelos, realidades alternativas. Quantas maluquices que a física nos fala. Também são coisas difíceis de acreditar. E a gente acredita. Quero concluir esse vídeo dizendo que eu enfrentei os meus demônios. Já questionei, fui desafiado, enfrentei a fera. Foram momentos difíceis na minha vida, manter a fé. E que teve um momento que eu decidi crer. A fé é uma decisão. Eu decidi crer, eu aceito isso. Pela fé eu aceito isso. Eu aceito que Jesus Cristo é Filho de Deus, filho unigênito, ou seja, é o único filho gerado. Nós somos filhos de adoção e os anjos são filhos de criação. E que Jesus Cristo é Deus, é a segunda pessoa da Trindade. E eu aceitei como meu Senhor e Salvador. E minha vida pertence a Ele. E eu convido a você para fazer a mesma coisa também. Experimente, ok? Deus nos abençoe. Obrigado. Deus abençoe sua vida. Sou o pastor Paulo Tide. Grande abraço e a gente se vê pelo caminho.